Enquanto a gente vai se situando aí, eu vou falar um pouquinho de Portugal, né? O Senhor realmente me chamou para lá e me deu um amor assim, incrível por aquela terra, para aquele povo. Meu avô, por parte materna, era português. E a gente tira muito sarro do português porque ele é muito literal, né? Aí eu sempre falo para minha família, ó, não são eles, nós também somos portugueses, hein? Não vai esquecer. E eles são super literais. E vou contar só uma coisa. Eu fui uma vez que eu estava lá em Lisboa, fui comer um bacalhau, né? E eu perguntei para o garçom que estava nos atendendo como que é esse bacalhau cozido. Porque aqui no Brasil e nos Estados Unidos também está implícita, porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos, está implícita nessa pergunta que eu quero saber o que vem com esse bacalhau cozido. Ele virou para mim e falou assim, é cozido, pois. Indignado. Aí a gente começa a rir, né? E com isso, muitas outras coisas literais, assim. Vou dar um outro, vai. Tem um fruto do mar lá, que é um pauzinho, assim, uma coisinha. Parece um palitinho. E minha mãe morou 2 anos lá comigo e foi num mercado super famoso lá de Setúbal, que é perto de onde eu moro. E ela viu isso. Minha mãe é super curiosa, né? 90 anos lá. Perguntou para o senhor que estava vendendo, como que a gente come isso? Com a boca, pois. Tá? Come com a boca. E são os portugueses, tá? Agora a gente ri, por quê? Porque parece até que eles são grossos, né? Porque eles ficam assim indignados. E é o que o Davi estava falando sobre esse multiculturalismo, a gente aprender. O que eu tive assim, um start de Deus, assim, um plim, que para eles, quando a gente faz uma pergunta idiota que nem essa, tipo assim, você está tirando sarro da minha cara? Fazer uma pergunta ridícula dessa, porque eles não pensam como a gente pensa. Então, para eles, é uma pergunta tão absurda que eles ficam irritados mesmo, é como se a gente estivesse provocando. Aí eu falei, ai, obrigado, Senhor. Ai, agradeci tanto a Deus quando eu tive Então, agora eu pergunto, o que vem com esse bacalhau? A gente tem que mudar a pergunta, né? Aí eles respondem, normal, tal. Então, a gente é muito etnocentrista mesmo, achando que eles são ríspidos. Só que eu que estava ofendendo com uma pergunta absurda que nem essas perguntas. Tá? Então, com que instrumento a gente pode comer esse fruto do mar, né? E aí a gente vai aprendendo, louvado seja o nome do Senhor. Ok. Então, vamos começar. Eu usei a mesma foto, porque eu gosto tanto dessa foto, dos irmãos lá orando. Orar sem cessar. Gente, eu quero dedicar essa palavra ao Dave Piles, que alguns de vocês conheceram. Nós trabalhamos juntos durante muitos anos. Todo sábado a gente se via com a Raquel e ele. Ele faleceu, ele era o diretor internacional de oração do TJC2, meu amigo, meu presbítero, era o meu mentor e o nosso amigo intercessor. Então, essa minha fala é dedicada a ele, a gente sente muita falta dele. Só tem uma foto dele aí, vocês vão lembrar dele. Eu amo essa foto, lá na sinagoga. O Dave Piles. Que o Senhor, que a memória dele seja abençoada. Eu amo essa fala que eu vou compartilhar com vocês hoje, agora à noite, ela é baseada numa aula que eu dei no Come and See, né, no Venha e Veja. Tá? Então, algumas coisas vão ser paralelos ou iguais ao que eu apresentei lá, mas é um pouco diferente. Mas eu gosto muito do que essa senhora falou. Nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas conscientes e comprometidas que elas podem mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já mudou. Nós vamos falar de oração. Os grupos de oração do TJC2, geralmente, com exceção do Brasil, porque vocês são maravilhosos, eles são pequenos. Tá? Ter 90 pessoas num grupo, numa reunião de oração mensal, como vocês fazem, é a exceção. Na maioria dos países, é bem pouca gente. Tá?
Então, como a gente está falando como desenvolver um grupo de oração na tua cidade, no teu estado, lembra disso. É um pequeno número de pessoas pode mudar o mundo. E a gente, não é pela gente, é por aquilo que a gente representa, que é o Senhor. Tá? Então, não tem um número muito pequeno, precisa de 2 ou 3, é o que fala a palavra. Né? Então, essa palavra de Efésios 4, 1 a 7 é super importante. Né? Eu vou ler porque eu acho relevante. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é tão importante, né? Principalmente essa parte da mansidão, esforçando diligente para preservar a unidade do Espírito. E orar juntos é muito bom para isso. A gente estava falando de família, né? O David, eu fiquei com a minha mãe, tomando conta dela agora, que ela é idosa, né? E toda noite a gente orava, quase toda noite a gente orava junto, lia a palavra e orava junto. Então, de vez em quando, durante o dia, tinha alguns arranca-rabos, né? Como a gente fala. Foram poucos, mas houveram. E eu ficava irritada com a minha mãe, ela ficava irritada comigo. E assim, né? Melhor às vezes dar um tempo, respirar. Só que à noite a gente ia orar junto. Eu não ia falar, não vou orar porque a gente teve um arranca-rabo. Não dá, né? Então era muito bom, porque aí forçava e falava, olha, mãe, desculpa, eu fui impaciente com você hoje. Ô, mãe, olha, eu realmente não gostei quando a senhora fez isso, mas a maneira como eu respondi não foi legal, me desculpe. E assim a gente foi preservando isso. E quando a gente faz isso, a gente tende a brigar menos. Essa é a verdade. A gente tende a ter menos confrontos, menos dificuldades. Porque depois você vai ter que se arrumar, você vai ter que se humilhar lá, né? Porque é bom, tem mesmo, e de pedir perdão, né? Quando a gente cruza uma linha. Então, a gente está falando sobre como formar um grupo de oração. Vai ter confronto. Você não vai gostar. Algumas às vezes a gente não está de bom humor, dá uma palavra assim para alguém que não é legal. A gente tem que se humilhar e falar, olha, hoje, quando você chegou, eu nem sorri para você, desculpa. Gente, isso muda tudo. Tá? Então, vamos lembrar disso, porque não é fácil. A gente vai estar lidando com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. A começar por mim, né? Lidar comigo mesmo. Então, é muito importante a gente preservar essa unidade. Tá? E isso é com muita humildade. A gente tem que fazer isso. Só que é importante, quando a gente está pensando em reunião de oração, do TJC2, tá? Para a gente ter uma visão super focada, porque intercessor ama orar. Então, quando a gente se reúne, a gente quer orar. Só que a oração do TJC2, ela tem que ser super focada nessa reconciliação entre os judeus e os gentios. A gente não pode orar sobre qualquer outra coisa? Claro que a gente pode, a gente ora também. Mesmo nas nossas reuniões internacionais, às vezes a gente teve uma vez que a gente estava em Jerusalém, nós oramos pela eleição no Brasil, porque a gente sentiu uma necessidade de fazer isso. Tá? Mas, de uma maneira geral, a gente está lá para orar por essa reconciliação. Então, é importante manter o foco. Só que o Espírito Santo, às vezes, leva para outro lugar, tudo bem. Mas, se toda reunião for para outro lugar, então não é uma reunião de oração do TJC2, porque esse é o foco. Tá? Tá escrito aí no manual do intercessor, para vocês. Tá? Orar por Israel não é orar pelo TJC2. Orar por Israel é orar por Israel. Importante? Claro que é. Né? A gente tem que orar pela paz de Jerusalém. Mas o TJC2 é para essa reconciliação. Tá? Eu vou falar mais como fazer isso daqui a pouquinho. Aí, eu vou pular aqui.
Esse aqui é só um organograma de como funciona a intercessão no TJC2, para vocês verem como ela é importante. Tá lá em cima, ó. Tem os líderes, né? E a intercessão está lá em cima. Por quê? Porque ela é primordial. É como dizia, acho que era o Paul Yang-cho, que a oração é o trabalho. Então, orar é você abrir caminho. O que é orar? É concordar com Deus sobre o que Ele tem a dizer a respeito de um assunto X. Então, nós nos alinhamos com Deus e intercedemos, somos a voz do Senhor para trazer à existência as coisas que ainda não existem aqui. Isso é muito importante. Por isso que muitas vezes a gente espera, a gente senta, né, quando o Dave era o nosso líder, e a gente espera para saber o que Deus quer que a gente ore. Apesar de ter lista, a gente lê as necessidades, tal, também tem lista, mas a gente esperava para ver o que Deus quer falar conosco. Por exemplo, quando os intercessores internacionais vão, a gente vai uma semana antes da reunião dos líderes, para orar e jejuar por eles, e pela reunião deles. Geralmente, Deus não fala quase nada. Como a gente ora para preparação, Deus vai falando, mas Ele não fala os assuntos. Até a gente chegar lá. Na hora que a gente chegar lá, junta todo mundo, vem as revelações. Então, é muito importante essa espera no Senhor, tá? E interceder pelo trabalho no Brasil, por exemplo, pelo Christopher Walker e a sua equipe, que são os líderes aqui, para o Senhor os orientar, para o Senhor os guardar, toda essa parte de preparação, tá? Então, em termos, né, de oração, tem o primeiro anel, que são os líderes, depois os intercessores internacionais, né, e os outros intercessores. Tá? Por que só tem alguns intercessores internacionais? Porque realmente é muito difícil ter uma reunião com muitas pessoas. Primeiro que é muito custoso, que a gente vai, né, todo ano a gente ia, pelo menos, viajando antes deles, para poder orar e jejuar e depois orar. E também porque fica um grupo muito grande. Os International Leadership Council, que são os líderes do TJC2, o Conselho de Liderança Internacional, tá? Que são todos, o Brian Cox, o Marty Waldman, o Johannes, o David Dawson, tem vários, né? Eu não pus o nome deles, mas tudo bem. Então, isso é muito importante, tá? Quais são os requisitos necessários para se formar um grupo de intercessão? Primeiro de tudo, você não precisa de muita gente, como eu já falei, é 2 ou 3. Porque assim falou o Senhor, né, lá em Mateus. Segundo, eu não posso enfatizar isso o suficiente. Pergunta para Deus se é da vontade dele que você faça isso. Por quê? Porque não é para todo mundo. É para todo mundo orar, mas não é para todo mundo ter um grupo de oração no TJC2, porque é muito específico. E se você decidir, Deus testificar no coração, eu realmente vou fazer isso, amém, então vai e faça. Mas pergunte para o Senhor primeiro. Porque nem tudo que é bom vem do Senhor. Tá? O Dave que sempre falava isso. O maior inimigo do excelente é o bom. Então, ore, peça para Deus te mostrar se você deve ou não. Tá? Começar um grupo ali na tua cidade e tal. Imperativo. Eu coloquei alguns versículos aqui, porque Davi sempre perguntava, essa é minha batalha, Senhor? E o Senhor falava, sim, não, espere, e dava uma estratégia para ele. Então, pergunta para Deus mostrar para você. Conheça a visão do TJC2, acho importante isso, claro. Tem os documentos, tem os livretos, tem a gente, que já faz muitos anos nisso. Mas eu não estou entendendo bem, e isso e aquilo? Pergunta. É isso que vai ajudar, tá? Você tem que ter alguma habilidade de liderar. Isso é também muito importante. De ser assertivo, né, e de ter discernimento.
Por que você tem que ser assertivo? Porque tem gente que ora algumas coisas que não são apropriadas. Tem muita gente que ora com a teologia da substituição ainda. Aí o que acontece? A gente tem que chegar nessa pessoa e falar, olha, irmão, né, eu vou pedir para você, por favor, você orou assim, 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 na palavra está escrito assim, 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 eu vou pedir para você não orar assim da próxima vez. Faz sentido para você? Ah, não, eu não quero, né? Então a pessoa não é uma pessoa boa para fazer parte do teu grupo de intercessão, se ela não for se submeter. A gente tem que ter essa assertividade. Por exemplo, algumas vezes nas reuniões de oração da sinagoga, antes do culto do Shabat, a gente sempre orava para preparar o ambiente. E de vez em quando sempre aparecia umas pessoas meio estranhas lá. E algumas vezes a gente teve que pedir para a pessoa parar de orar, porque não estava testificando. Parar no meio da oração. É chato, mas a gente tem que fazer. Porque é mais chato ainda a gente falar amém para alguma coisa que a gente não deveria falar amém. Então, você não precisa falar assim, para aí. Não, você chega lá, olha, você poderia, por favor, parar de orar, a gente vai mudar o rumo e depois a gente conversa. Ou alguém, né, porque sempre tinha mais de um líder, pedia para a pessoa sair, conversava com a pessoa, explicava, gente, a gente pediu para dar um esclarecimento e tal, e numa boa. Mas você tem que ser assertivo. Tá? E muitas pessoas não conseguem fazer isso. E nós, brasileiros, somos péssimos em relação a isso. Porque a gente quer, né, sempre deixar todo mundo à vontade, não quer ofender ninguém. Mas todas as vezes que a gente sabe que alguém está fazendo alguma coisa errada e a gente não fala nada, a gente é conivente com isso. É muito sério isso. Eu já tive algumas pessoas que queriam me abençoar, começaram a orar, eu falei, eu vou pedir para você parar, não está testificando comigo. Porque não estava. Assim, 2 vezes que eu me lembro, e uma pessoa que queria orar comigo e não estava falando as palavras em voz alta, mas nem pensar. Vou falar amém, porque eu não sei nem que você está orando por mim, não posso fazer isso. Talvez em algumas culturas sejam assim, mas aquela cultura eu sabia que não era assim. Não vou deixar alguém orar comigo, porque eu não sei, como é que eu vou falar amém? Né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Tá? E se você decidir começar uma reunião de oração do TJC2 no Brasil, você tem que estar ligado com o Christopher e falar para ele, Christopher, a gente vai começar. Ele não vai falar, não pode, não é isso. Mas a gente quer saber por quê? Porque a gente tem essa visão super focada. E para as pessoas, para a gente poder orar um pelo outro, para a gente poder mandar a informação de como orar, tá? E a gente caminhar junto. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Super, né? Sermos humildes, sermos servos. Né? A gente tem que servir. Vou falar um pouquinho sobre essa humildade. Agora vem a minha vergonha. Né? Eu fiquei muitos anos na Baruch Hashem e na sinagoga lá do Rabino Mari. Eu já conheci o TJC2, mas eu não fazia parte do TJC2. Aí eu comecei a ouvir, né, TJC2, aí eu fiquei super curiosa. E eu queria fazer parte para ficar no grupo que está lá, né, nesse TJC2, super uau, né, um pessoal super ungido e tal, para eu fazer parte do grupo. Eu não queria entrar porque eu queria interceder. E assim, eu falei com a Raquel, queria participar. Tal. Ela falou, então, você vem, você começa a orar, né, e depois a gente vê como que vai ficar. E eu tive que me arrepender. Eu tive que me arrepender dessa atitude imatura da minha parte. Tive que me humilhar, claro que tive. Falei com o Rabino Mari, com a esposa dele, com o Dave e com a Raquel. Eu falei, olha, eu quero pedir perdão para vocês, porque quando eu entrei no TJC2, a minha atitude estava errada e eu queria, né, fazer parte do grupo que está né, como a gente fala lá. E o Mari virou para mim e falou assim, nossa, sério? No TJC2 a gente só leva pancada? Eu falei, então. E tive que me arrepender. Então, às vezes, a nossa motivação não é a melhor. E ela a gente tem que ser humilde e a gente precisa se submeter. Tá?
Quem está liderando tem que estar disposto, novamente, a ensinar, disciplinar e ser mentor, né? Trabalhar, novamente, com muita submissão uns aos outros. Então, é muito importante você estar ligado com o TJC2 Brasil, tá? E a gente vai ter que administrar confronto. Não vai ter como. Não vai ter como. E perseverarmos na vida de oração, né? E comunhão com o Senhor. Tá? Algumas dessas coisas são bem... vamos falar um pouquinho, bem básicas. Sobre a liderança, né? Jesus falou, ele veio para servir. E que o mestre não seja maior que o seu Senhor. Então, ser um líder de oração no TJC2 é para servir. Nós estamos servindo primeiramente o nosso Senhor e depois uns aos outros. Então, a gente tem que ter esse tipo de coração. Senão, gente, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Essa é a liderança, né, da gente servir um ao outro. Quer dizer que eu vou fazer tudo? Não, você pode delegar e deve. Mas com essa atitude de coração, né? Eu acho muito bonito isso chamado... né, quando Deus fala, eu vou ocultar Abraão, que eu vou fazer lá em Sodoma e Gomorra. Né? Aí olha o que o Senhor falou. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ele escolheu Abraão porque ele ia passar isso para os seus filhos. Ele ia propagar isso. E essa é também o nosso chamado como líderes. Será que a gente vai deixar só para a gente ou a gente vai compartilhar com outros, né, os nossos filhos na fé ou as pessoas que nós temos influência, aquilo que o Senhor está nos dando? Então, acho super importante isso também. Tá? Essa mentoria. É tão legal isso. O Moisés ele foi mentor do discipulador, né, do Josué durante 40 anos. Eu vejo alguns senhores, né, que nem o irmão lá do Chile com o seu discípulo, né, eles estão andando juntos já faz tempo. Ele está ensinando, há uma troca aí. Isso é importante também para a nova geração. A gente ser esse mentor, se a gente está fazendo parte desse grupo de oração, eu sou líder, é muito importante a gente ajudar as pessoas a se desenvolverem. Tá? Como Moisés fez com Josué. Eu acho tão linda essa passagem. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele amava ficar lá. Ele estava sendo preparado e ele desenvolveu também um relacionamento com o Senhor. Tá? E nós somos chamados como líderes de uma reunião de oração para ajudar também a desenvolver novos líderes. Isso sempre a gente tem que ter em mente. Que é uma das minhas orações para o nosso grupo lá em Portugal. Nós temos que trabalhar juntos e submeter uns aos outros. Não é porque você é o líder que é do meu jeito, não é isso. É como eu estou falando, é para servir. Tá? Então, a gente tem que trabalhar junto. Essa parte de Efésios é muito importante, né? Ele fala que nós... eu vou só falar essa última parte, né? Sujeitávamos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos que sujeitarmos uns aos outros. Nós estamos todos no mesmo nível. Em termos da nossa salvação, somos todos salvos. Tá? Tá todo mundo aqui, no mesmo nível. Somos seres humanos, só que a gente tem um papel diferente. Então, é importante a gente se submeter aos nossos líderes. Se a gente não gosta de alguma coisa e você não é líder, não tem problema nenhum chegar e falar, eu estou preocupada em relação a isso. Eu estou vendo um padrão aqui que me preocupa. Eu acho que não tem problema nenhum, porque um líder deve estar aberto para receber isso. Só que a maneira como a gente fala é muito importante. Né? Então, se a gente se submeter um ao outro em amor, as coisas mudam completamente. E isso é muito difícil. A gente
tem a tendência de querer ser mais. Por quê? Porque a gente não está bem na nossa própria identidade. Quando a gente está bem na nossa própria identidade, a gente está A-OK, como a gente fala lá nos Estados Unidos, está tudo bem. Mas quando a gente se sente menos, ou até mesmo quando a gente se sente mais, alguma coisa dentro de nós não está nivelada. E é importante que a gente saiba disso, que a gente se conheça. Tá? É muito importante. Mas a gente tem que se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Muito forte isso. E importante. Os confrontos. Eu gosto muito dessa frase também. Esse casal de psicólogos, eles falam que nós somos feridos no contexto de relacionamentos e nós somos curados no contexto de relacionamentos. Porque, gente, todos nós temos, como diz uma amiga minha lá de Portugal, todos nós temos as nossas leprinhas. Todos nós temos as nossas coisas que a gente traz, a nossa história, as nossas dores, as nossas faltas. E onde vai isso se manifestar? Onde a gente está no relacionamento com outras pessoas. Então, por exemplo, se a gente está lá numa reunião de oração e a pessoa quer orar e eu sou a líder, vamos dizer, né, a irmã Ádula quer orar, mas eu fico falando para outras pessoas, eu já vi que ela quer orar, mas eu vou pedindo para outras pessoas, ela pode falar assim, poxa, ela nunca me escolhe para orar? Pega uma ofensa. Né? Fica de cara feia, de bico, né? Não é muito bom isso, mas acontece. Acontece. Aqui a gente tem a gente tem que tomar uma decisão. Vamos dizer que é comigo, né? Eu fico ofendida porque a irmã Ádula não me chamou para orar. Eu tenho que falar, Senhor, poxa, eu fiquei super ofendida, mas isso aí está meio desproporcional. Estou lembrando da minha mãe, né? Que nunca pedia, falava para todo mundo dar opinião, mas não pedia para mim. É uma oportunidade que Deus nos está dando de sermos curados. Tá? Só que se a gente não confronta isso conosco primeiro, isso aí, aí começa já a ficar aquela animosidade, já quebra o espírito da coisa, já traz coisa para a reunião de oração que é pesada. Então a gente tem que se a gente tem que nos prescrutar, isso. Porque a gente é ferido no contexto de relacionamento, mas a gente também é curado assim. É o único antídoto, não adianta. Se você se isolar, pode esquecer, você não vai ser curado. É só em relacionamento que a gente é curado. Não só com Deus, porque você pode ter um relacionamento, eu ia falar, excelente com Deus, você não vai ter, se você não tiver um relacionamento com os irmãos. Sou eu e Deus. Não é. Porque Ele é o cabeça, então, o resto do corpo é onde a gente vive. E a gente tem que se relacionar um com o outro. Tá? Super importante. Eu sou terapeuta por treinamento. Muitos anos já faz que eu sou terapeuta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio de confronto da psicologia. Isso aqui é super importante também. É a visão de mundo, mas de uma maneira infantil, emocionalmente falando. Porque, às vezes, a gente tem uma inteligência emocional super boa para trabalhar lá na fábrica, na companhia, na empresa. Mas, na hora que eu chego em casa, eu estou irritada porque não deu as coisas certas lá no trabalho, começo a xingar o cachorro, bater porta. Então, isso é uma regressão emocional. A gente não está trabalhando bem, está agindo como criança e não como adulto. Tá? Isso acontece muito. A gente pode ter 100 anos e ainda agir como criança. Tá? Então, a visão de mundo infantil, ela é bem preto e branco, é tudo ou nada. Tem muito poucas coisas que são preto e branco. Por exemplo, uma mulher, ou ela está grávida ou ela não está grávida. Isso é preto e branco. Ok, ele existe. Lembra lá na escola da curva de Bell, que é assim? Aqui 1% é aquele bem fininho ali no fundo. A maioria está aqui, no meio, 68%. Tá?
O preto e branco é bem pouquinho. Então, se a gente funciona no preto e branco, na cabeça e no coração, tudo ou nada, você está sendo infantil, emocionalmente falando. Só que a maioria das pessoas não são infantis o tempo todo. Elas são infantis em relação a algumas coisas. Tá? Isso vai se manifestar, acredite em mim, isso vai se manifestar numa reunião de oração. Tá? A outra coisa, que a visão, né, a gente trabalhando de uma maneira infantil, emocionalmente, é o mais ou menos. Né? Eu sou mais importante do que você, eu sou menos importante. Eu não presto, eu não tenho valor. É um tudo ou nada também. Né? E tem o melhor e pior. Né? Eu sou melhor que você e eu não estou à altura. Isso é bem assim, essa regressão emocional. Um outro também que é muito relevante, nós contra eles. A gente tem muito isso. Somos nós contra eles. Né? Que nem nós, protestantes, contra os católicos. Nós, católicos, contra os protestantes. Isso acontece muito lá em Portugal, muito difícil lá trabalhar nessa área. Mas, devagarinho, a gente chega lá. Então, essa é uma maneira de pensar bem infantil. Todos nós temos isso. De vez em quando eu falo comigo mesma, putz, que regressão emocional, você reagiu como uma criança. É duro reconhecer isso, mas é a verdade. E, aliás, sendo uma intercessora do TJC2, me ajudou a ser uma pessoa muito melhor, porque na hora que eu penso alguma coisa errada sobre alguém, ou eu tenho, eu faria isso melhor. Putz, Senhor, me perdoa, olha aí, ó, a arrogância. Né? Ou, o que eu ouvi dessa pessoa, mas nem pensar, Senhor, não vou perdoar de jeito nenhum. Aí eu falo, ok, Senhor, já que eu tenho que perdoar, porque está escrito na tua palavra, então me ajuda a querer perdoar. Eu já fiz muito isso. Agora eu estou mais tratada, mas orei muito isso na minha vida. Senhor, eu não consigo perdoar, não quero perdoar, mas só porque está escrito na tua palavra, me dá esse querer. Quando esse querer aparecer, então me ajuda a fazê-lo. E todas as vezes ele fez e foi glorioso. Só que, como o Vailton estava falando, a gente tem que saber primeiro qual é o problema. E se a gente finge que está tudo bem comigo, porque eu não quero me ver, vai dar tudo errado. Aí você vai ter um monte de regressão emocional e um monte de oportunidade para se arrepender. Tá? Então, aí, eu vou falar aqui esse triângulo dramático. Lembra que eu falei que vai ter confronto? Vai ter confronto. E a maioria de nós, quando a gente tem essa regressão emocional, a gente está aqui, ó, tem um problema, e a gente reage ou como a vítima, tudo de errado acontece comigo. O Salvador, eu vou ajudar. Se eu fosse o líder daquela reunião, isso aí já estaria resolvido. Eu vou lá e vou dar um conselho para eles, porque eu tenho muito a oferecer. É o Salvador. Ou o perseguidor. Mas também, se você não fosse tão turrão, não teria dado nada de errado. Você também não pensa, né? É o perseguidor. Tá? Todos nós fazemos isso. Espero que pouco, mas fazemos. Às vezes a gente faz muito. Então, quando você se encontrar aqui, pensa, estou tendo uma regressão emocional, estou agindo que nem criança, estou parado aqui nesse lugar, Senhor, me tira daqui. E muitas vezes a única maneira de sair não vai ser orando, não vai ser jejuando, vai ser confessando para alguém. Eu estou com aquela pessoa entalada aqui, eu não sei o que fazer, ora comigo. Só de confessar já vai te ajudar. Não precisa pegar o microfone e falar, estou entalado com alguém aqui. Não, você vai com alguém que você confia, né? Tá? Bom senso. Mas todos nós fazemos isso. Eu me vejo assim, estou pensando que nem vítima aqui. Senhor, me dá uma luz aqui. Eu fui super ríspida. Acho que eu posso salvar todo mundo. Tá? São dicas, né, que eu estou dando aí para vocês. Tá? Agora vamos falar da visão do mundo da parte adulta. Uma visão de mundo de adulto, uma pessoa madura emocionalmente, ela entende que nós somos iguais e diferentes.
Nós somos todos iguais. Aliás, uma vez eu escrevi uma redação e Deus me deu assim, uma inspiração. Só Ele, porque eu não consigo escrever dessa forma. Eu terminei a minha redação, não lembro o que era, mas eu terminei a minha redação falando assim: o ser humano é absurdamente diferente e ridiculamente similar. E ele é ridiculamente similar e absurdamente diferente. Então, nós somos iguais e diferentes. Tem as coisas que são em comum e as coisas culturais, principalmente, cultural da família. Minha família faz desse jeito, a tua família faz daquele jeito, que é diferente. E nós somos todos iguais e temos as nossas diferenças. Então, por exemplo, a palavra fala sobre isso. Não há judeu e não há grego, quando está falando da salvação. É tudo igual. Para ser salvo, precisa de Jesus. Mas em termos de chamado, primeiro para o judeu e também para o grego. Então, a palavra já nos ensina isso, né, de uma maneira bem contextual ao nosso assunto aqui, que eu acho super legal. Aí, tem um médico de Ribeirão Preto chamado Fernando Freitas, e ele fala sobre esse triângulo da realização. Então, ao invés de ver problema, a gente vê como que a gente vai... tem um problema, é importante saber, como que a gente vai solucionar isso. Então, ao invés de ver da maneira negativa, o problema existe, mas como que a gente vai solucionar, né, esse problema? Então, quando a gente fica nesse mundo de adulto, nós somos iguais, mas diferentes. A gente, então, entra nessa parte, nesse triângulo da realização. O que vai acontecer? A gente vai ter criatividade, a gente vai ter força e a gente vai ter sabedoria. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus num contexto religioso, vamos assim colocar, ou não. Porque quando a gente está solucionando, quando a gente tem uma visão, ok, tem uma dificuldade aqui, como que a gente vai trabalhar com isso? Deus vai dar criatividade, Deus vai dar força, Deus vai dar sabedoria. Só que a gente tem que ter coragem para se confrontar e confrontar o outro. Tá? Não tem jeito de não fazer assim. E Jesus, ele confrontou as pessoas. Eu sou uma pessoa meio destoante dessa mentalidade brasileira, porque a gente dá uma enrolada, né, no Brasil. Ai, entra para tomar um café? Ai, não quero. Ah, mas entra. Ai, não quero dar trabalho. Não, eu faço fresquinho para você. Ah, então tá bom. Né? Eu sou uma pessoa mais direta, então eu me dei super bem nos Estados Unidos por causa disso. Agora, em Portugal, mudou a chavinha, Deus está ajudando, porque é outra coisa. Né? Mas Jesus, ele confrontava. E é importante a gente aprender isso. A gente tem que fazer em amor, mas tem que fazer. Né? Ele falou, ó, como eles insistiram lá na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. Ele falou na cara deles aí. Né? É um exemplo. Aí o outro exemplo, quando ele fala, deixe vir a mim os pequeninos, né? Ele repreendeu os discípulos dele. O que vocês estão fazendo não deixando os pequeninos virem até mim? Ele foi enfático. É importante isso. A gente tem que aprender a fazer isso também. Aí ele confrontou mesmo, né? Ele estava falando com os irmãos dele. Os irmãos dele, porque muitas das visões de Jesus, das visões, dos posicionamentos de Jesus, eram igualzinhos dos fariseus, porque eles não eram todos horríveis, péssimos, eles foram muito importantes na história da preservação da Torá e assim por diante. Só que quando Jesus precisou confrontá-los, ele os confrontou. E aí, até né, confrontarem, ele confrontou em amor, ele não pecou, gente. E ele chamou o pessoal de hipócrita, né? E aí foi raça de víboras, coisa séria. Tá? Eu estou falando para a gente fazer isso? Não, eu só estou falando que é importante confrontar. Não vai falar, vocês são uma raça de víbora que não crê que nem eu. Não estou falando para falar isso, pelo amor de Deus. Não pode. Mas são só alguns exemplos. Tá? Para a gente não ter aquela ideia que Jesus é amor... né? Ele é, claro que ele é,
Mas ele não era frouxo, desculpa falar assim. Ele era firme, ele sabia quem ele era, ele sabia com quem ele estava falando. Tá? E é importante a gente também fazer isso. Tá? Ok. Aí ele ensinou também, ele deixou uma receitinha como a gente tem que confrontar. Que vocês já conhecem, mas pouquíssimas pessoas fazem isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, argue com ele, né, entre ti e ele, só vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Isso vem diretamente da Torá. E se ele não os atender, dize-o à igreja, ou seja, à congregação, e se recusar ouvir também a congregação, né, a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, quem não está afins. Pouquíssimas igrejas fazem isso, pouquíssimos grupos fazem isso. Na Baruch Hashem, eles faziam isso. Algumas vezes eles foram lá e falaram, olha, pessoal, a família de fulano de tal não está mais conosco, porque a gente tentou fazer isso e eles não se submeteram. Que estava causando confusão lá. Uau! Que maravilha que eles fizeram isso, eles protegeram a congregação. Tá? E a gente, claro, sempre orando, né, para a reconciliação, e houve muitas vezes isso lá também. Então, ele deixou essa receita aí para a gente. Se você tem alguma coisa com teu irmão, aliás, ele fala, né, se você tem alguma coisa com teu irmão, deixa lá a tua oferta, vai lá primeiro se consertar com o teu irmão, depois vem. Aliás, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, esse versículo fala. Porque às vezes a gente vê que a pessoa está meio de cara virada com você, né? Não apareceu mais na reunião de oração, não deu notícia, você tentou várias vezes, nada. Aí você tem que ir e falar, ô fulano, irmão fulana, poxa, a gente está sentindo falta de você, aconteceu alguma coisa, eu te ofendi de alguma forma. Tá? Graças a Deus, porque Ele nos ajuda com essas coisas. Ele nos ajuda, muito. Eu tive uma dificuldade com uma pessoa, eu estava na casa dessa pessoa, e ele se ofendeu grandemente com alguma coisa que eu falei. E o que eu falei não era ofensivo. Eu estou falando não porque foi eu, né, a pessoa que falou, mas até a esposa dele falou, eu falei, poxa, eu falei alguma coisa? Ela falou, não é você. Só que por causa desse treinamento do TJC2, eu louvo muito a Deus, porque antes eu ia ser educada, né, porque minha família me ensinou a ser educada. Eu ia ficar com ele aqui. Mas não foi o caso. Até eu fiquei surpresa com a minha reação. É tão lindo isso, quando o Espírito de Deus faz esse trabalho dentro de nós. Porque eu me conheço. Eu era uma pessoa assim, raivosa. Eu não era... Não vem se meter comigo. Eu não era flor que se cheire. E Deus fez uma transformação muito grande na minha vida. Imediatamente eu falei, fulano, poxa, me desculpa, eu te ofendi, eu estou na tua casa. Eu sinto muito, né, pelo que eu falei. Eu te magoei, eu estou vendo que eu te magoei, te machuquei. Poxa, a última coisa que eu quero fazer é isso na tua casa. Se você quiser, eu saio agora daqui. E, sinceramente, eu fiquei assim muito... Eu sabia que eu não tinha feito nada de errado, mas eu fiquei tão assim... Né, poxa, eu magoei o meu irmão. Eu fiquei, sinceramente, surpresa com a minha própria reação. Porque, eu já falei, né? Eu não era flor que se cheirasse, agora eu sou. Por causa dele, o bom perfume de Cristo. Só por ele, glória a ele. E por causa dessa reação, aí a gente se separou, tal. Deus fez um trabalho tão maravilhoso na vida desse homem, no meu também, que depois houve uma reconciliação entre nós e houve uma mudança, que a esposa dele me falou, que não foi só ali, aquela circunstância. Ele se arrependeu, ele falou, você me desculpe, pediu para eu orar com ele. Nossa, eu falei, mas como que eu vou orar com você? Né, fiquei até meio constrangido. Ele falou, não, eu quero que você ore comigo. Aí eu orei com ele. E ele foi transformado. E eu também. Então, assim, poxa, que maravilha você poder não reagir, mas responder, que foi o que eu consegui fazer. Antes eu não ia conseguir fazer isso. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, quando a gente vai confrontar, a gente precisa falar a verdade em amor. Tá? Também tem um contexto aí, gostaria que vocês lessem, não vou ler. A gente tem que falar a verdade em amor. Agora, falar a verdade em amor não é você falar assim, ai, meu amor, meu doce, meu... Não é. Às vezes você vai falar a palavra em amor e fala assim, olha, realmente você me ofendeu muito quando você falou aquilo. Mas porque você ama, você vai confrontar. E eu fiquei muito chateada mesmo. E a pessoa pode falar assim para você, ai, você que é muito sensível, eu não quis dizer aquilo. Aí você pode falar assim, pô, né, eu tô aqui me humilhando e você está me tratando desse jeito? Então, você não está com o coração no lugar certo. Eu só queria que você soubesse que quando você falou isso para mim, foi muito doloroso. Eu fiquei muito triste e eu estou machucada. Se a pessoa não quiser, né, responder de uma maneira diferente, tudo bem. Mas você falou. Falou em amor. Tá? Então, falar em amor não é, ai, amorzinho. É falar. Falar com cuidado, com respeito, né, com a pessoa. Tá? Então, ó, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se você é um líder de oração ou de ministério, não importa. Você tem que dar... Como é que a gente pode se encher, né, quando a gente não tem? Eu gosto muito disso aqui. Não se afogue dizendo que está tudo bem. Aprenda a pedir ajuda. Quando eu estou... Às vezes eu não sou uma pessoa que fica desencorajada facilmente. Mas Portugal realmente é um país difícil, como o Davi estava falando. Então, de vez em quando eu fico. Aí eu sei para quem eu vou pedir ajuda. Eu peço ajuda. Estou desanimada, não gosto, não é meu, não sou eu, mas eu estou. E a pessoa fala, não, a gente vai orar por você e tal. E só de falar isso já quebra. Tá? Ai, estou tendo dificuldade, como eu falei, estou tendo dificuldade de perdoar uma pessoa. Você não precisa nem falar o que é. Você ora comigo? Essa vulnerabilidade não vai pegar no microfone e falar lá na igreja, tem uma pessoa aqui que eu não consigo perdoar, não é isso. Alguém que você confia, que é maduro. Não estou conseguindo, me ajuda. Só de confessar já vai ajudar você, especialmente se você é líder. E não importa se é líder ou não, mas se você é líder, você está se abrindo mais, né, as coisas que não são boas. E como eu falei na outra ministração hoje de manhã, todos nós temos os nossos pontos cegos. Então, a gente precisa da ajuda de um do outro para ver as coisas que a gente não consegue ver. Gente, se eu não sei que eu não estou vendo, eu não sei que eu não estou vendo. Se alguém não chegar para mim e falar, eu preciso da tua ajuda, né, para isso, eu estou meio perdida aqui, como que a gente vai ver? Então, esse amor de chegar e falar, olha, eu estou ouvindo você orar já faz um tempo, e... né, de acordo com a palavra, aqui está escrito isso, você está orando aquilo, me fala um pouquinho sobre isso, né, qual é o teu raciocínio, porque às vezes a pessoa tem o desejo de orar certo, mas nem sabe. Então, se a gente tem esse diálogo, né, vai ajudar. Tá? E pedir ajuda é muito importante. Então, todos nós temos os nossos pontos cegos, mas a gente pode falar que nem Davi. Davi, olha só, amo essa oração. Aliás, é uma proclamação. Porque o Senhor, né, fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Eu oro muito isso. Senhor, derrama luz nas minhas trevas, nos meus pontos cegos. Eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo. Me ajuda. Amo isso aí. Ele derrama luz nas nossas trevas. E pedir a Deus, né, que nos mostre o que não sabemos ou não conseguimos ver. Porque às vezes a gente não consegue. Então, como Davi orou, né, Senhor... olha aí no meu coração se tem alguma coisa que eu estou fazendo aí que não está certa. Revela para mim porque eu não estou sabendo. Né? Essa é uma humildade. Né? E nós podemos e devemos pedir a uma pessoa ou a um grupo de intercessores que orem conosco. Isso é muito importante. Não fica sofrendo aí, gente, à toa, um tempão, com vergonha de falar alguma coisa. Busca ajuda. É tão liberador fazer isso? É tão liberador falar assim, alguém lá na reunião de oração pergunta alguma coisa. Eu não sei a resposta. É tão gostoso, ao invés de ficar enchendo linguiça com uma resposta, de falar, não sei. Nunca pensei nisso, que legal, vamos pensar nisso junto. Tá? Então, pede ajuda. Claro, isso aqui, né? Isso aqui vai sem dizer, né? A gente tem que ter uma vida da leitura da palavra e um relacionamento íntimo com o Senhor.
não tem jeito de ser um líder de uma reunião de oração sem isso. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem, né, a sua maneira, mas isso é importantíssimo. Tá? Eu vou ler. Estejamos atentos às vezes em que sentimos um profundo desejo de deixar o TJC2, de parar a luta, ou momentos em que achamos muito pequenos ou significantes ou muito importantes. Em outras palavras, nenhum dos extremos é bom. Isso aponta para o fato de que precisamos mais cura. Tá? Então, você vai ter momentos, você fala assim, chega, para mim chega, já levei muita paulada, não quero mais. Releva, presta atenção, tá? Às vezes a gente tem que ter um sabático, ok? Às vezes é só lá o inimigo tentando, né, convencer a gente de que não deve fazer. Discernimento. Tá? Eu já pensei assim. Aí eu falo, peraí, eu amo isso, é minha vida, é nosso chamado. Não o TJC2, mas a reconciliação do ser um no Messias. Como eu vou falar assim, abrir a porta e falar tchau? Não dá. Só se eu pedir para Deus riscar o meu nome do livro da vida. Não estou doida, né? Então, tudo bem, mas talvez seja um período para você não mais participar de uma reunião de oração por causa do horário, você tem filho, sei lá, mudou alguma coisa na tua vida. Gente, não tem problema, mas faça corretamente. Né? Esse é o nosso texto-chave, né? Que eu vou falar mais uma vez aqui, só para que o Senhor nos faça um, né? Todo mundo conhece esse texto. E eu quero terminar falando algo que eu não falei hoje de manhã, porque eu não tive tempo, vocês vão ver na minha apresentação. Deus é um Deus de aliança. Eu amei a palavra que o Pedro deu sobre isso. Nós somos obedientes a Deus porque a gente tem uma aliança com Ele. A gente tem um contrato. É que nem quando a pessoa... Eu não sou casada, mas eu já atendi muitos casais, né, no meu consultório. Para ser casado, você tem que ter assim, tipo assim, você casou, divórcio não está no vocabulário. A gente pode ficar uns dias aí, mas a gente tem um contrato no coração. Então, hoje, eu não estou gostando muito de você, mas eu amo tanto você que eu vou aguentar e a gente vai solucionar isso aí. É a mesma coisa com Deus. A gente Ele tem uma aliança conosco. Nosso nome está escrito no livro da vida. Então, Ele é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Israel, que é irrevogável, e Ele fez uma aliança conosco das nações. Nós somos enxertados, nós somos parte disso. É nós que somos das nações. Então, Ele é um Deus de aliança. Isso é tão importante para Ele, tão importante, que Ele preservou essa aliança, como eu falei, né, com Abraão, e vai continuar a preservar conosco também. Então, quando a gente fala do TJC2, de oração, nós estamos servindo a esse Deus de aliança. Ele jamais nos deixará e jamais nos abandonará. E é por isso que a gente ora, para preparar o caminho para a volta do Senhor. É um trabalho maravilhoso, poder orar, poder preparar o caminho. Eu não sei quando Jesus vai voltar também. Eu não sei se vai ser na minha geração. Mas a única coisa que eu quero é que quando acabar o meu tempo aqui, eu poder falar, eu fiz a minha parte. Eu fui parte da solução. Se eu chegar lá e Deus falar, poxa, que alegria maior tem para nós. Então eu quero incentivá-los a continuar orando, a pedir para o Senhor, eu faço isso na minha cidade. Às vezes você tem que fazer separado da tua igreja, porque a tua igreja não aceita muito essa visão. Faz com cuidado, fala para o pastor, eu vou começar uma reunião de oração com as minhas amigas para o TJC2, é importante isso. A gente fazia isso lá na sinagoga, Marlene, né, que é a esposa do Rabino Marli, a gente vai começar uma reunião de oração lá em casa só para você saber, porque aí o povo fica sabendo, né? Não é bom, faz tudo certinho, tá? Mas faz. Se for da vontade do Senhor, Ele quer que todo mundo ore. Mas nem todo mundo precisa começar uma reunião de oração. Mas se Ele falar para você começar, começa, e você vai ver quanto isso vai prosperar. Só mais uma coisa antes de eu terminar.
Se você resolver fazer isso, procura a história da tua cidade. Procura saber se tem alguma história com os judeus. Às vezes não tem. Mas procura saber ali onde tem talvez alguma dificuldade, para Deus começar a mostrar para você como você pode fazer essa parte dessa reconciliação entre as pessoas, entre famílias. Se há lá uma rivalidade, não é o foco do TJC2, eu sei, é uma parte. Comece a orar, para que Deus vá mostrando como que isso pode acontecer, e Ele vai fazer. Mas vê a história dos judeus da sua cidade, vê se tem alguma coisa lá no teu estado. E se tiver, comece a falar, Senhor, como que a gente pode orar a respeito disso? Né? Pedir perdão para Ele. Senhor, perdoa pelos nossos antepassados que aqui na cidade expulsaram os judeus. Não sei se tem isso aqui no Brasil, deve ter, né? Bom, lá no norte teve, né? No Nordeste. Enfim, faz uma pesquisa sobre isso, tá? E para finalizar mesmo, eu quero deixar aqui a minha gratidão, tá? Primeiro, ao Senhor, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele é um Deus de aliança. A Yeshua, que abriu um novo e vivo caminho para todos nós. Louvado seja o seu nome. Ao povo de Israel, que guardou os mandamentos do Senhor, muitas vezes com o custo da sua própria vida. A todos os meus professores, que são muitos, que me permitiram compartilhar com vocês, e muito obrigado, Christopher, mais uma vez, pela confiança. Irmãos, estamos juntos aí na luta.